Olá pessoal, boa noite. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre aparelhos que consomem e zera, tá? Então a gente tem aqui algumas situações aqui. Por exemplo, aqui a gente pode ter aparelhos que consomem e zera, né? Ó, a gente pode ter várias situações. A gente pode ter um consumo fixo, certo, na fonte, antes de pressionar o power, ok? A gente pode ter um consumo fixo, ou seja, consome e trava, né? Consome e trava após pressionar o power, certo? E a gente pode ter também o consome e zera, certo? Após pressionar o power, ok? Então vamos analisar essas três situações aqui. Beleza. A primeira situação, né? Primeira situação aqui, ó, consumo fixo antes de pressionar o power. Isso aqui a gente vai ter uma fuga ou um curto-circuito, certo? Na malha primária do aparelho. O que é malha primária? Malha primária é aquela malha que inicialmente, assim que você pluga a bateria, a gente já tem tensão nessa malha, certo? Então imagine que aqui a gente vai ter a bateria, né? Aqui é o GND, e aqui a gente vai ter a bateria, que é o positivo, certo? Ao plugar a bateria, né? Na maioria dos aparelhos Android, a gente vai ter aqui o PMIC, o IFPMIC, certo? E esse FPMIC ele vai receber a atenção da VBus aqui quando a gente plugar o nosso conector de carga aqui, certo? E esse PMIC ele vai liberar a tensão da bateria aqui, né, numa malha primária, tá? Que ela vai alimentar todo o aparelho. Então imagine que aqui a gente vai ter vários aparelhos, vários componentes conectados aqui. A gente pode ter aqui o circuito de RF, a gente pode ter um outro circuito aqui de alimentação de câmera, por exemplo, tá? E a maioria dos aparelhos é alimentação aqui de RF, tá? Os circuitos secundários, ele é alimentado pelo PMIC. Então, saindo do FPMIC, a gente vai ter aqui o PMIC. E o PMIC que vai alimentar, né, com tensões secundárias, vai alimentar a CPU, vai alimentar a memória, pode alimentar lá o transceiver de RF, o WCN, né, que é a parte de Wi-Fi, né, sair do Wi-Fi, certo? Então a estrutura básica é essa aqui, beleza? Tensão primária, a gente vai ter tensão assim que a gente pluga na bateria. Então, o que é tensão primária? É a própria tensão, é essa malha da bateria e essa malha principal do PMIC, tá? E também a gente vai ter, na maioria dos aparelhos, a gente vai ter uma linha aqui de 1.8, né? Algumas são de 1.8, outras são de 4 volts, que ela vai lá no botão power, aqui é a chave do botão power, né? E o outro lado da chave vai no GND. Então essa daqui também é uma linha primária, certo? Então se a gente tem um consumo antes de pressionar o power, a gente vai ter um curto ou uma fuga de corrente na linha primária, tá? Na linha primária. Beleza, então vamos ver aqui agora. A gente vai ter agora uma outra situação, quando a gente tem um consome e trava, ou seja, o consumo inicial é zero, certo? Mas ao dar um pulso, né, o aparelho trava, né? Então o que a gente tem que analisar? Quer ver, ó? Deixa eu voltar aqui. O que a gente tem que analisar? A gente tem que analisar daqui, ó, em diante. Então tudo isso daqui está ok, porque eu não tenho consumo, né, inicial. Então a gente tem que analisar o quem? As malhas secundárias do PMIC, né? E quem são elas?
Então vamos analisar lá. Aqui eu já estou com um A20 aqui, ó. Então tudo começa lá na bateria, né? Vamos lá na bateria. Então, aqui é o conector da bateria, né? Então, ó, conector de bateria. Eu vou ter aqui a malha primária, ó, que ela me chama aqui de V-Battery, tá? Porque ela vai passar, aqui é uma malha que vai passar por esse resistor aqui. É um resistor de sensor de corrente, tá? Então eu vou ter várias malhas aqui, ó, que derivam desse resistor e vão lá para o IFPMIC, para detectar qual é a corrente que eu tenho na bateria, tá? Mas todas essas malhas aqui são primárias e são malhas derivadas da V-Battery, porque elas estão ligadas nesse resistor aqui. Inclusive essa daqui, ó, o V-Bat ADC. Beleza? Ela passa por um resistor aqui. Um resistor de 1 megaohms aqui. Tá? Então tudo isso aqui é malha primária, porque ela tem tensão assim que eu plugo a bateria. Mas a nossa malha principal aqui é a V-Battery. Então, ó, seguindo a malha V-Battery, ela vai entrar no IFPMIC, tá? Vamos continuar seguindo aqui, ó. Então, ela só vai ter essas duas menções a ela aqui no esquema. Ela está no resistor aqui, a V-Battery, e aqui entrando no IFPMIC. Tá? Então, só vai ter essas duas, ó. Certo? E aí, igual eu falei aqui, né, no desenho, ela vai sair do PMIC como uma malha primária também. E ela saindo do PMIC, ela se transforma em PMC Power, né, que é essa malha aqui, ó, é a mesma malha, tá? Ela só vai aqui, ó, ela só fica aqui. Mas é a mesma malha com outro nome. Qual malha? A V-Bat, que também é a malha primária lá. Essa malha V-Bat, ó, ela vai em vários setores, ó. IFPMIC, ela vai entrar num outro setor aqui, ó. Se a gente for ver aqui qual o setor, deixa eu ver. Ó, HDVIN, tá? Provavelmente esse setor aqui é do motor de Vibracal aqui, ó. Tá? Então é Aptic, né? Aqui provavelmente é Aptic Driver, né? Que é o Vibracal. Tá? Então ela vai alimentar esse setor do PMIC aqui, que vai regular uma tensão menor aqui para o setor do Vibracal aqui. Beleza, seguindo. Ó, ela vai alimentar o PMIC, então aqui já é o PMIC, certo? Então ela alimenta esse PMIC aqui, ó, na linha VIN LDO10 e VIN LDO11. Então o que quer dizer? Que ela gera as tensões secundárias, né? Ela é a fonte das tensões secundárias do LDO10 e do LDO11. Do LDO10 aqui e do LDO11, certo? Então quer dizer que o LDO10 e 11 precisa dessa tensão da bateria entrando aqui nessa pad aqui, H5 e G1. Certo? Isso aqui são os números das pads do PMIC. Certo? Porém eu vou ter essa tensão no LDO10 e 11 aqui, assim que eu tenho essa tensão aqui na V-Bat, nesse capacitor? Não. Eu só vou ter essa tensão porque é uma tensão secundária. Então, no capacitor, como é tensão primária, eu vou ter sempre que eu tiver tensão na bateria, né? Nesse capacitor aqui, 50-50, certo? Porém, no LDO10 e 11 eu só vou ter a partir do momento em que eu pulso o botão Power, porque todas essas saídas LDOs, né, são reguladores de tensão para menos, ou seja, para menos do que a tensão da bateria. Todas elas têm menos de 4 volts aqui, certo? Algumas, ó, por exemplo, essa daqui vai vir de uma tensão de 2 volts, gerada pelo próprio PMIC, certo? Outras vão vir de um LDO gerada também pelo próprio PMIC. Outras vão vir de um buck, ó, do buck chaveado, né? No caso aqui o 7, né? S de switch, né? Então é chaveamento 7, certo? Então, a gente vai ter aqui a V-Bat, tensão primária, e as tensões secundárias são todas essas daqui. Então, o que causa um aparelho consome trava ou consome zero, sendo que eu não tenho consumo inicial, é algum curto ou alguma fuga de corrente em alguma dessas malhas aqui.
em algum LDO desse daqui, certo? Então o que eu tenho que verificar? Tenho que verificar se eu tenho fuga ou curto-circuito em todos esses LDOs. São 37 LDOs aqui para me verificar. Então, por exemplo, eu posso verificar aqui nesse VDD Alive aqui 0.8. Eu posso verificar aqui, ó, em todos esses capacitores. Aqui tem o banco de capacitores aqui, ó, de 37 LDOs. Ó. Tá vendo? Aqui diz 36, mas deve ter um LDO perdido por aí. Certo? Aqui, ó, o 37 provavelmente está nesse capacitor aqui. Tá? Provavelmente não, com certeza ele está nesse capacitor. Então a gente consegue testar nesse capacitor aqui. Certo? Então, eu tenho que testar todos os capacitores em condução reversa e verificar se eu tenho um valor muito baixo. O que seria muito baixo? Em condução reversa, seria aí um valor menos de 100 mV, por exemplo. Tá? Porém, isso não é regra. Pode ser que eu tenha uma malha que ela seja de baixa resistência. E aí ela vai me dar um valor baixo e às vezes a malha está boa, a malha não tem curto. Como que eu vou saber se essa malha está boa ou não? Né? A melhor forma, a mais precisa, é eu comparar o valor de condução reversa ou de resistência com uma placa boa. Né? Mas porém eu posso ver, por exemplo, se eu tenho essa tensão de 0.8 sendo gerada aqui. Então, se eu tenho a tensão, já é um grande indício que a malha está funcionando, que a malha não tem um curto-circuito ali. Certo? Eu posso verificar todas as tensões. Nem todas vão estar presentes. Por a gente nota aqui, ó, a gente tem aqui, ó, VRF, PA, WL, BT de 1.8. O que significa isso? Ó? V de tensão, certo? RF de radiofrequência, então uma tensão do setor de RF. Ali eu já sei que tensões de RF elas só aparecem depois que o aparelho já ligou o rádio, já está funcionando, já está com chip, entendeu? Então aqui essas tensões de RF elas só vão aparecer depois, tá? E nesse caso aqui é uma tensão para o PA, ou seja, amplificador de potência, né? Power Amplify do WL, quem é WL? Wi-Fi, e BT, Bluetooth, de 1.8. Então é tensão de RF para o PA do Wi-Fi e do Bluetooth de 1.8. Certo? Aqui eu tenho, por exemplo, tensão de MMC. MMC é o que? Memória, então é uma tensão importante. Essa tensão tem que ter. Ok? T-flash aqui é do cartão de memória, tá? T-flash aqui. Várias tensões de RF, ó, tensões de transceiver, tá vendo? De transmissão, recepção. Ó. Então as principais, né, são tensões de CPU, tensões de DRAM. Essa tensão de 1.8 ela é muito importante para o aparelho. Tensão de MMC, que é da memória, certo? Então todas as tensões são importantes. Se eu tiver uma faltando, ou um curto-circuito, ou uma fuga de corrente, qualquer uma delas, vai me dar esse problema aqui do consome zero, certo? E o consome trava, geralmente, é quando eu tenho um problema, tipo, eu tenho todas essas tensões, o processador ele está funcionando, porém eu tenho um problema na memória. Porque o processador, ele vai ter uma malha aqui, por exemplo, ó, chamada de hold, power hold, tá? E aqui é o PMIC, né? Ele vai se comunicar diretamente com o PMIC. Então, ó, se eu seguir essa malha aqui, ó, tem até um test point para eu poder testar ela. Ó, PS hold. PS é de quê? Power supply, fonte de energia, né? Ou seja, fonte de alimentação. Quem é a fonte de alimentação da CPU? É o PMIC. PMIC principal, né? Então, a CPU ela vai mandar esse hold aqui lá para o PMIC. Se ela não mandar esse hold, o que vai acontecer com o aparelho? Ele vai consumir e zerar. Quer dizer que a CPU tentou iniciar, né? E tem uma sequência de inicialização, tá? O PMIC, por exemplo, aqui, ó, ele vai começar a iniciar. Deixa eu voltar lá na tela. Ó, ele vai começar a iniciar todos os bugs, todas as saídas bug. Então eu tenho aqui saída 1, saída 2 aqui, saída 3. Detalhe que eu tenho que
aqui eu também não posso ter curto. São tensões, ó, que vão alimentar a CPU diretamente, e outras são aquelas que eu falei que vai retornar para o PMIC para ser reduzida ainda mais, né, e gerar as tensões dos LDOs lá. Quer ver que se eu seguir essa malha aqui, por exemplo, ó, aqui, ó, ela entra, ó, deixa eu ver aqui, ó, ela entra no próprio PMIC. Nesse caso aqui, lembra que eu falei que a VBAT ela vai gerar a tensão do LDO 10 e 11? Aqui ele vai gerar a tensão do LDO 7, 8 e 9, né? Que é a partir de um buck lá, de 2 volts, que está me gerando essa tensão do 7, 8 e 9. Está reduzindo o 7 aqui para 1.8, o 8 está reduzindo para 0.8 e o 9 reduzindo para 0.8 também. Uma tensão de CPU, uma tensão de PLL também da CPU e uma tensão G3D, ou seja, gráficos 3D, né, de 0.8. Essa tensão de gráficos 3D geralmente ela só aparece quando você coloca um vídeo no YouTube, abre algum jogo, ou seja, algo que precise da GPU para funcionar, certo? A parte de CPU geralmente não tem essa tensão. Essa tensão só vai habilitar quando a parte gráfica da GPU, da CPU está trabalhando, tá? Quem comanda isso tudo aqui, né? Quem vai liberar ou não as tensões é o PMIC. Ele recebe ordens da CPU. Certo? Então, se a CPU mandar para ele aqui para o PMIC, libera a tensão G3DM de 0.8 aqui. O PMIC vai e libera o LDO aqui. 0.8, certo? E quem que está fornecendo essa tensão? Está fornecendo o MLDO lá, o buck lá de 2 volts. E quem é o buck 2 volts? Está sendo gerado na bobina L5012 no switch 8. E quem está fornecendo essa tensão do switch 8 de 2 volts? Ela trabalha de 1.8 a 2 volts, então ela pode trabalhar mais. Fornece até 2 amperes. Quem está fornecendo essa tensão de 1.8? A gente vê aqui, ó, VIN, entrada. Ó, quem está fornecendo? VBAT. E quem está fornecendo a tensão de VBAT? IFPMIC. E quem está fornecendo a tensão para o FPMIC? A bateria. Certo? Então é tudo uma sequência. A gente tem bateria que fornece tensão para IFPMIC, que vai fornecer a tensão para PMIC. Até aqui, primária. Aí vou mudar a cor agora. Tensão secundária, após o power. PMIC vai gerar tensão no buck 8, aqui, que vai liberar lá para a CPU, certo? Porém, também vai liberar uma tensão buck para o próprio PMIC aqui, né? Então, ele vai gerar uma tensão aqui para o próprio PMIC. E esse PMIC vai gerar também uma tensão secundária, porém, de LDO. De quantos volts aqui? Do LDO, cadê? O LDO 7, 8 e 9. O 7 aqui é a versão de PLL, a outra é a versão PCC, PPC e a outra G3D. Então, essas três tensões aqui também vão lá para a CPU. Porém, no formato LDO. Certo? Então, é isso aqui. Isso aqui que funciona. Agora, quando eu tenho o consome 0, é porque a CPU ela não liberou. Se eu tenho aqui a tensão, o consome 0, é porque a CPU ela não liberou lá o PS hold. Porque aqui, ó, essa tensão vai lá para a CPU, né? Ela vai lá para a CPU. Parte de OTP, né? Over Temperature Protection. Então, parte lá de controle de temperatura da CPU, né? Uma PLL lá. Mas beleza. A CPU, né? Igual eu estava falando, eu tenho uma sequência de inicialização. Então, eu tenho uma sequência de inicialização. O PMIC ele está programado. Quer ver? Deixa eu achar o PMIC aqui, ó. Parte 1 aqui, ó. Ele está programado para liberar numa sequência. Então eu tenho, por exemplo, vai liberar o primeiro essa tensão aqui, depois essa daqui, tá? Depois essa daqui. Cada CPU tem a sua sequência de inicialização. Quando todas as sequências, isso não é só aqui nos buck não, lá nos LDOs também, alguns LDOs vão liberar aqui.
vai liberar tensão a live. Agora libera 1.8. Ele tem uma sequência. Libera PLL de 0.9. Depois que ele liberou todas essas tensões, certo? E a CPU já está ativa, né? Já está funcionando. O que a CPU vai fazer? Ela vai mandar o hold. Ela vai mandar aqui, ó, o PS hold aqui, certo? Para o PMIC. E aí o PMIC vai entender, opa, o CPU está ok, recebeu as tensões, posso descansar aqui e continuar mantendo as tensões, né? Porque a CPU está pedindo, ó, mantenha, hold. Se a CPU tiver um problema, né, em alguma das alimentações lá, ou o próprio PMIC tiver um problema de falta de uma alimentação, então ele foi lá, alimentou uma tensão, alimentou a outra, alimentou a outra, alimentou a outra, beleza. Chegou nessa aqui, ele achou um curto e travou, CPU está lá esperando as tensões. Aí a CPU vai falar assim, ué, não recebi as tensões. Entendeu? Então o que a CPU vai fazer? Ela simplesmente não vai mandar o sinal hold. E qual que é o sinal aqui? É 1.8. Nesse capacitor aqui a gente tem que ter 1.8. Se a gente não tem 1.8, quer dizer que a CPU não mandou o sinal de hold. O PMIC vai fazer o quê? Ele vai começar tudo de novo. Ele vai começar tudo de novo a sequência de inicialização. Então ele vai pegar, vai liberar a primeira, vai liberar a segunda, vai liberar a terceira, vai liberar a quarta, até que todas elas estejam ok e ela receba o ok da CPU, através da linha hold. Certo? Se ela receber a linha hold, o PMIC vai fazer o quê? Vai continuar mandando as alimentações. Porém, se a CPU tiver ok, né? Aí o que vai acontecer? A CPU vai buscar o quê? Se a CPU já começou a funcionar, né? Ela vai buscar o reset da memória. Né? Então o que ela vai fazer? Ela vai começar a inicializar a memória. Tá? Deixa eu ver se eu acho a malha aqui que ela inicializa a memória. Acredito que é aqui, ó. Boot LDO. Então ela vai mandar esse pulso aqui, boot LDO. Então ela manda o boot LDO, ó. Dá para testar nesse test point aqui. Olha o nome da malha, isso aqui é no PMIC. Ó, eMMC Enable, quer dizer, para liberar as tensões da eMMC. Né? Porque a CPU já está funcionando, então eu tenho que ter 1.8 volts aqui também. Né? Para que o PMIC libere e comece a liberar as tensões da eMMC. E aí, o PMIC liberou as tensões da eMMC, que é o que? Memória, né? Memória NAND. Se eu tenho um problema lá na memória, né? Aqui ele já começa a liberar as tensões da eMMC. Se eu tenho um problema lá na memória, se está faltando alguma alimentação, ou ela está danificada, ou o software, às vezes ela não está fisicamente danificada, mas o software está corrompido, né? O que ela vai fazer? Ela vai travar aqui. E o PMIC vai travar. Ele vai continuar mantendo as alimentações para a CPU e a CPU vai ficar esperando aqui, ó, a comunicação de software aqui. Ou seja, a memória não consegue mandar o software e a CPU não consegue mandar o software. Então ela vai travar. Então a gente tem esse comportamento aqui, ó, consome e trava. Certo? Então a gente vai ter que verificar tensões da eMMC, alguma tensão da CPU que está faltando, que faz comunicação aqui com a eMMC, certo? Conectar no computador para ver se ele reconhece, para ver se não é um problema de software, certo? O que a gente pode fazer aqui? O macete que a gente pode fazer é pegar lá na memória, quer ver, ó, eMMC Enable. Então ele vai liberar aqui as tensões da memória, né? Por exemplo, essa aqui é uma tensão da memória. Ó, eMMC Card 3.0, vamos ver aqui. Olha lá. VDDQ MMC Card. Aqui é da CPU, né? Deixa eu ver. Não, peraí, essa aqui não é da memória não. Ela é MMC, mas ela é uma parte de comunicação da memória. Também pode fazer com que o aparelho trave se a gente não tiver essa tensão aqui. Mas ela não vai diretamente para a memória. Vamos ver essa de 2.8 aqui, ó. Que essa aqui vai para a memória. Ó, aqui, ó. Essa é a nossa memória. O ME5000. Beleza, então a gente tem as duas tensões principais aqui, ó, 2.8 e 1.8, as duas eMMC, certo? O que a gente pode fazer aqui? A gente pode pegar o clock
né? Ó, MMC CLK é o que? O clock da memória. A gente pode pegar esse resistor aqui que está em série com o clock e a gente vai soldar um fio de jumper aqui para o GND, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó, a gente vai pegar um fio aqui, vai soldar aqui e vai ligar o clock ao GND. Vou fechar um curto na linha do clock. O que vai acontecer? O clock vai zerar, eu não vou ter mais clock. Consequentemente, a memória ela vai desligar. Se eu não tenho memória, ela vai desligar. Aí o que vai acontecer? A CPU ela vai mandar o reset para a MMC através dessa malha, ó, reset. Reset é o que? É inicialização, né? Ele primeiro mandou o comando lá boot LDO, né? Ele mandou lá o comando. Vou voltar lá para recapitular. Deixa eu ver, ó. Ó, ele mandou o comando lá para o PMIC, né? Aqui na parte 3. Ó, ele mandou o MMC Enable aqui, que é o boot LDO. Beleza, habilitou as extensões de memória. Então o PMIC entendeu, opa, a CPU está precisando da memória, vou liberar as alimentações lá. Então ela pegou, né, a alimentação da memória da MMC, que é o que? É essa aqui de 2.8 e essa de 1.8. E aquela lá também, lá da CPU lá. Certo? Liberou essas tensões, memória já está boa, já está alimentada. O que falta? Apertar o botão Power da memória. Qual que é o botão Power? É a linha de reset. Né? Nisso a CPU já está mandando o clock. Então ela mandou o reset, né? Através desse pino aqui, ó. Hardware reset, EMBD, que é o que? É memória, né? É a memória, comunicação com a memória aqui. Todo esse bloco aqui, ó, esse setor aqui é de comunicação com memória e cartão de memória. Tá? Aqui, ó, esse aqui é o cartão de memória, que também tem clock, tá? E as linhas de dados, tá? E aqui a parte de MMC propriamente dita. Então a gente vai ter o clock, né? O MMC clock aqui. A gente aterrando esse clock, né? A gente desliga a memória do sistema. Então o que vai acontecer? A CPU ela vai mandar o reset, vai mandar o comando. Mandou o comando, né? Memória não respondeu. Por quê? Memória está aterrada, o clock dela está aterrada. Então a CPU ela vai ficar sozinha e ela vai entrar no modo de... É como se fosse um modo DFU do iPhone. Certo? É como se ela travasse ali no modo DFU, né? No modo de software. No modo de aguardando o software, aguardando a memória. E aí a gente pluga ela no computador, pluga o celular no computador. Se ele aparecer, né? Fazer aquele barulhinho, né? E aparecer lá no gerenciador de dispositivos, certo? Então, possivelmente a gente tem uma falha de memória, né? Ou alguma falha na CPU de comunicação nessas linhas de dados. Aí pode ser memória ou CPU, mas é alguma coisa relacionada à memória, porque a CPU ela foi reconhecida, ela só não tem o software, ela só não está achando a memória. Mas por que eu tenho que aterrar o clock aqui? Para eu poder tirar a memória da jogada. Porque se eu não aterrar, a CPU ela vai ficar travada, buscando a memória lá, né? E o que vai acontecer na fonte? Vai dar o consumo e travar, certo? Vai dar um consumo e travar. Se eu tenho um consumo alto e zera, aí eu posso ter um curto em malha secundária, né? Eu tenho que verificar todos aquele curto lá. Agora, se é um consumo baixo, pode ser uma fuga de corrente na malha secundária, ou às vezes a CPU já não está legal, né? A CPU não está se comunicando. São 3 coisas que a gente precisa, quer ver? 3 não, né? Vamos ver aqui o que a gente precisa para a CPU funcionar, tá? Essa é a minha CPU, ó, página 1 da CPU, UCP400. O que eu preciso? Preciso de um reset, certo? Ou seja, um reset é o que? É o botão de liga. Então, deixa eu escrever aqui, ó. Preciso de um reset para que a CPU funcione, certo? Preciso de alimentação, então, por exemplo, essa malha de 0.8, essa malha de 1.8, tem que estar toda correta, 1.8.
Tem que ter todas essas tensões aqui, ó, disponíveis na CPU. Aqui na página 2 eu tenho todas as alimentações. Deixa eu ver aqui, ó. Quer ver? Não, aqui é a parte de comunicação. Deixa eu ver a parte 3. Ó, parte 4. Ó, parte 4 são alimentações. Então eu preciso de todas essas alimentações aqui, ó. Ó, memória, né, memória RAM provavelmente que está na CPU. Aqui, ó, DRAM, ó, PLL, USB, todas essas tensões, ó, INT, G3D, CPU CL, CL1, CL0. Tá vendo? Ó, essa aqui é CP. CP é call process, então é processador de chamada. Provavelmente essa CPU, essa tensão não vou ter, porque faz parte de RF. É todo o bloco de RF da CPU, porque a CPU do Android, a baseband está nele, né? A baseband tá interna na CPU, né? Então, beleza, eu tenho que ter o reset, tem que ter alimentação, né? Todas as alimentações. Tenho que ter o que? Clock. O clock está aqui, ó. Clock de 26 MHz, clock de 32 kHz. Quem gera esse clock aqui? O PMIC. O PMIC através do cristal oscilador. Então eu tenho que ter clock, certo? E aí, para a CPU funcionar, né, ou seja, ela começar a ligar e buscar os dados na memória, eu tenho que ter comunicação. Comunicação de dados, né? Então isso aqui é o básico para que o aparelho ligue. Na CPU, né, eu tenho que ter reset. Quem manda o reset? PMIC. Só que ele vai mandar o reset, só que está fora de ordem. Ele vai mandar o reset depois que eu tiver alimentação. Então primeiro ele vai mandar a alimentação. Isso tudo PMIC, tá? Depois ele vai mandar o clock. Depois ele já vai mandar o reset. Vai falar CPU ligue. Certo? CPU reset. Então a CPU ela vai começar a trabalhar. E aí ela vai fazer o que? Ela vai buscar os dados na memória. Certo? Precisa ter comunicação. Beleza, pessoal? Basicamente é isso daí. Muito obrigado aí, valeu. Não esqueça de deixar o like aí, compartilhar o vídeo, tá? Ativar o sino para notificações. Muito obrigado, até a próxima.